Toda mulher precisa desses momentos, sabe? O silêncio, a busca, o encontro consigo mesmo, o encontro com Deus, o encontro com a sua fé. É o momento também de fazer escolhas, o momento de decisões. A trajetória da gente, né? A trajetória do sucesso, para o sucesso, ela pede exatamente o poder de escolhas, né? Acho que nós mulheres, nós somos mais sensíveis, né? Então, as decisões pra gente, elas pesam mais quando a gente toma uma decisão errada, equivocada. Minha infância foi muito dura mesmo, né? Porque uma mulher e 7 homens numa casa já não é muito brincadeira, assim, já não é muito fácil. Uma mulher e 7 homens não, 8 homens, né? Porque meu pai e mais 7 irmãos. Passa necessidade o tempo inteiro, trabalhando, ralando, trabalhando em carvoeiro. Eu me lembro, assim, de uma cena, eu com 7 anos de idade, minha mãe mandou lavar roupa, eu fui lavar roupa e eu voltei antes do almoço, morrendo de fome, uma criancinha, e eu voltei com a minha bacia pequena, né? Obviamente não era bacia muito grande. Aí minha mãe mandou eu voltar com fome para poder lavar roupa direito, porque não estava bem lavado, isso para eu aprender a lavar roupa. Eu fui para a escola com 10 anos. E foi porque eu vi meus irmãos chorando com fome, minha mãe no fogão de lenha, botando lenha. Tome lenha no fogão e água na panela. E eu digo, e a comida que não sai nunca. E a gente chorando lá, os meninos chorando, né, os pequenos, menores que eu, chorando. E ela lá, ela enxugava as lágrimas na barra da saia. Aí eu entendi. Eu fui perspicaz o suficiente para destampar a panela e ver que ela estava botando água para enganar a gente. Chamei meus 2 irmãos, aí fomos eu, Pedro e Chico furtar a roça. Chegamos nessa roça, o gado solto, não tinha nada. Aí a gente se ajoelhou no meio da roça do nada, né, assim, da seca mesmo, que o sertão é muito seco. E a gente rezou o texto todinho. Aí quando a gente voltou, que abriu os olhos, parecia um milagre. Aí nós catamos um saco de feijão e por conta desse feijão, mãe convenceu o pai de deixar eu estudar, que era meu sonho. Minha mãe se casou com um primo, que é o meu pai, mas separaram muito. Logo após o casamento, separaram. Então, pequenininha, eu já fui com minha mãe, fomos embora para o Rio de Janeiro. Então, acho que a primeira virada de jogo foi da minha mãe, de sair de uma cidade do interior, de uma fazenda, e encarar uma cidade grande como o Rio de Janeiro com um bebê no colo, né? Surpresa, meu bem, surpresa. Eu sempre gostei muito de escrever, né? Como dramaturga, escritora, eu penso, eu gosto de escrever desde que eu sou pequenininha. Então, eu já escrevi historinhas assim, fazendo um rabisquinho no caderninho. E mamãe, eu lembro de uma cena muito legal, que foi mamãe lavando louça, eu botei um banquinho do lado, mãe, eu tenho historinha para contar. E abri meu caderninho e comecei a contar historinha. Com 6 anos de idade, eu sofri abuso sexual por parte do pai do meu padrasto. A minha mãe não percebia, porque ela era uma jovem do interior, né? Com 20 e poucos anos de idade. E não percebia o que estava acontecendo comigo, eu também não contei nada. Não me lembro muitas coisas da minha infância, para falar a verdade. Se lembro só que era uma infância muito simples, né? Meu pai veio trabalhar na construção de Brasília e a minha mãe que me criou, né? Veio fugida do marido. Lá no interior do Piauí, ela tinha um marido muito agressivo, que era violento com ela. E um dia ela pegou o filho pequenininho, pegou uma trouxinha, amarrou umas roupinhas e saiu pedindo carona e fugiu dele enquanto ele estava trabalhando. Então, assim, ela veio procurando uma vida melhor, mais digna, e eles também, eles se encontraram aqui, fizeram uma família.
E adotaram a minha mãe biológica, que é uma pessoa que eu cresci não tendo ela como mãe, mas depois de adulta... A minha mãe morreu em um dia, no outro dia o meu pai me mandou para o Rio com a família que a gente nem sabia quem era. Quando chegou no Rio, ela colocou para mim cuidar dos 2 filhos dela. Eu com 8 anos, eu tinha cuidado dos 2 filhos, limpar o apartamento, queria que eu lavasse roupa, como eu não dava conta, ela me batia muito, né? Ameaçava de me jogar do prédio lá embaixo. Quando eu fiz 11 anos, eu vim para Brasília. Cheguei em Brasília, eu não tinha também como me virar com 11 anos, né? Foi uma luta também para trabalhar na casa dos outros. Nasci, me criei, todo lá na minha aldeia. Então eu tinha sonho de estudar, isso desde criança mesmo. Só tinha a escola, na verdade, a aula lá até 4ª série. Então, quando eu terminei a 4ª série, eu estava muito atrasada. Daí sim que eu fui para Cuiabá, que é 520 quilômetros da aldeia. Foi um sofrimento até, posso dizer isso, né? Porque sem conhecer a cidade, um mundo diferente, e um indígena saindo, sem conhecer muita gente, e a linguagem. É isso que foi mais difícil, que é a dificuldade que eu tive. Esse aqui foi o porta-chapéu que o Padre Cícero colocava o chapéu, que naquela época todo homem usava chapéu. É o sol muito quente no Nordeste, né? Tá aqui, ó, P, ó, Padre Cícero Romão Batista. Esse aqui é o porta-chapéu dele mesmo, né, que ficou para os meus pais, que foi criado por ele, porque o resto de muitas coisas nós deixamos lá no museu, onde nós fizemos, meu pai que fez o museu de todas as coisas, né, e deixou lá no Juazeiro. Agora, esse aqui, como era do meu pai se deu para ele, né, dele rapazinho, então, aí ele foi e deixou para mim de herança. O Padre Cícero, quando deu para ele, quando ele casou, né? Ele tinha uns 23 anos. Meu pai já tem 140 anos, porque ele já me pegou bem de idade. Meu pai já tinha 70 anos quando me pegou. Fui colocada na porta dos franciscanos. Esse aqui foi meu pai que me pegou para criar. Então, esse me pegou, chama Frei Gesualdo. Ele é de Bérgamo. Eu fui em Bérgamo. Então, ele me pegou para levar para Bérgamo. Mas como a burocracia é muito grande naquela época, aí findou dando para o vizinho, que era o Demésio, né? Que foi criado pelo Padre Cícero, então fui criada por ele. Findou que ele faleceu e eu não estudei. E nisso eu fiquei aos cuidados do juiz. Mshira sanari ma kariwa kelamanda sanari kaindir kauze bakore agumai kauze uare aitwa iyama ura gauze de bilawa ni gauze que vem coro e pela pula Are mauluma, se não me engano, mauluma. Agora, algo que eu lado, queimado, algo que eu... À noite eu estudava e de dia eu trabalhava na casa de família. Então, quando chegava da escola, eu ficava à noite até 4 horas da manhã para estudar. Um dia, no intervalo, pegaram o meu caderno e rasgaram todinho. E com Rorex eles pintaram meu caderno todo
e a minha cadeira onde eu estava sentando. E quando voltei do intervalo, eu vi tudo. Eu não tinha ninguém, porque eu não tinha parente, não tinha ninguém ali perto. Eu chorei. E fui na secretaria dessa escola, mas ninguém fez nada. E aí eu queria voltar para a aldeia. E nesse momento, cheguei para o meu pai, porque o meu pai era tudo para mim. Cheguei para ele, sentei e falei com ele. Pai, eu quero voltar para a aldeia, eu não aguento mais viver na casa dos outros e não descansar. A resposta dele, se eu fosse voltar sem terminar o meu estudo, terceiro ano, eu tinha que ir na roça ajudar ele. Porque eu tinha que ir na enxada para poder ajudar ele na roça. E aí que eu pensei de novo, né? Ele tá certo. Tenho que buscar o meu sonho. Eu deixei aqui, cheguei até no terceiro ano do segundo grau. Falei, não, você tá certo, pai. Daí eu retomei de novo, para terminar esse terceiro ano que eu estava querendo deixar. Vamos pro Goiás. Bora pro Goiás. Né? Aí depois que eu tive a Jaqueline, eu não tinha experiência nenhuma de vida. Aí conheci uma praga, que aquilo não era um homem, era uma praga, né? Só que no início é flores, né? Muita bênção. Nossa, um homem maravilhoso. Só que dentro de casa era uma péssima pessoa. Quando a minha irmã ia na minha casa para me visitar, ele já ficava me dando sinal. Quando ela saísse, ele ia me encher de porrada. Aí eu fui, tomei atitude, botei mesmo o ponto final definitivamente e comecei minha luta com meus filhos. Aí eu já tava com 5. Vamos chamar lá no palco? Vem cá, Núbia, seja bem-vinda. Olha como ela é bonita, olha que linda que é a Núbia. Nossa, Eu saí de casa fugida para tirar a minha família da miséria e ouvindo, lembrando daquela frase que a mulher disse, se desse uma lapidada eu ia ficar bonita. E eu acreditei nessa possibilidade, né, a partir daí. Aí não quis mais saber e fui-me embora mesmo. Meu pai me descobriu em Recife, foi lá buscar, meu pai bebia na época. Eu deixei meu pai bêbado, ainda comprei a bebidinha dele, né, ele me deu o dinheiro, comprei a bebida dele, ele encheu a cara para poder eu fugir. Quando eu voltei para o sertão, eu já voltei como Miss Pernambuco. Pregaram a foto no jornal, ex-empregada doméstica, Miss Pernambuco. Chegaram lá, mostraram a foto para minha mãe não acreditou, disse, não é minha filha. Quando eu cheguei de volta no sertão, mãe desmaiou. Mãe teve um desmaio, ficou dura. Ninguém acreditava que era eu. Foi a maior festa que o sertão já teve. E adivinha para quê? Levar alimentos. Me casei. Aí pronto, foi uma história que nós começamos juntos a trabalhar, né? E os bens já tinham vendido quase tudo. Eu ainda fiquei com alguma coisa, mas eu queria sair de Juazeiro. Não tinha ninguém lá. Eu não tinha parente, não tinha ninguém. E queria sair. Eu já tinha 3 filhos e chamei ele para nós vir para qualquer lugar. Aí eu estava orando lá no Perpétuo Socorro. Aí passou um carro dizendo quem quer ir para Brasília e tal, que eles anunciavam. Aí eu disse, olha, minha mãe é um chamado. E vim para cá. E aqui nós fomos roubados no meio do caminho. Foi uma situação já bem de você enfrentar a vida já no negócio bem violento mesmo, de sofrimento. E roubou o dinheiro que os homens traziam todinho para se fazer aqui. Quando chegamos aqui, ficamos debaixo de uma marquise. Passamos um mês. Debaixo dessa marquise, até eu bem fazer. Eu tinha umas roupas, umas coisas, que o cara não levou. Ele levou a mala, mas foi mala de roupa, de vestir, de nossa. Mas não levou a mala da confecção das coisas. E foi aqui que eu fui me fazendo. Aí aluguei um barraquinho e fomos começar a nossa vida. Aí ele disse, minha filha, vamos voltar. Eu digo, vou não. Então, você vai lá e vende a casa e tudo para a gente melhorar. Digo, não, nós vamos viver aqui com o que nós vamos ganhar. E eu vou fazer porque meu objetivo é aqui.
e eu vou fazer um abrigo de criança. Naquela época chamava orfanato. Mas minha filha, a gente não tem nem como viver, como é que você vai fazer orfanato? Vou, por isso mesmo. Passei por uma situação muito difícil e eu vou pegar as pessoas que chegam aqui, que chegam com criança, que chegam sofrida, né, que vem enfrentar essas situações e vou fazer isso. Essa é a minha vida. Meu objetivo de vir para aqui foi para botar uma casa de criança, para ajudar as crianças. Mas agora, mais ainda, eu já sei como é difícil viver na rua. A perda da minha mãe e depois a perda de me deixar num lugar e me deixar para outro lugar é muito pior, né? Então, fui aprendendo com a minha dor, né? E fui ajudando a família. E fico muito feliz quando as crianças vão para adoção, porque elas são amadas do mesmo jeito. Logo depois que eu me aposentei, veio mais uma que é na questão da saúde, que foi durante um exame de rotina que eu descobri um câncer de mama. Mas eu já estava tão acostumada a tanta coisa que eu respirei e falei, pois bem, é um processo, o câncer está aqui. Então, é um processo de início, meio e fim. Foi sugerido que eu retirasse as 2 mamas. Isso é mutilação. Aí, quando eu fui no meu cardiologista pegar o risco cirúrgico, que era só o que faltava para ir me internar, né? Eu falei, doutor Rogério, você conhece algum mastologista assim, bom no Brasil? Qualquer lugar do Brasil. Ele disse, conheço o Papa dos mastologistas do Brasil. Ele fica em São Paulo. Pois, olha, era uma segunda-feira. Quarta-feira eu estava em São Paulo conversando com esse médico. E ele foi 1h30 de consulta, como nunca tive antes na minha vida. E no final ele disse assim, você só vai fazer uma quadrantectomia. Você não precisa tirar o seu tipo de câncer, não é dos mais agressivos. Você não vai precisar fazer quimioterapia. Você vai só fazer rádio e vai tomar um remédio aí durante 5 anos. Eu falei, doutor, eu quero me operar com o senhor. Ele falou, não precisa operar comigo. Com essas orientações, você pode operar em Brasília. Não, eu quero operar com o senhor. E ele não tinha convênio com o meu plano de saúde. Eu vendi meu carro e operei com ele. E ele ainda falou uma coisa, você não vai fazer reconstituição mamária coisa nenhuma. Você vai ficar com a sua mama do jeito que ela ficar mesmo, ela não vai ficar feia, não. E tá aqui, eu tenho minha cicatriz. E eu convivo muito bem com ela. Todas as pessoas que vieram de onde eu vim não tiveram as oportunidades que eu tive, porque eu fui a primeira pessoa da minha família a entrar para a universidade, assim, sabe? E isso era uma coisa muito distante mesmo, né? Foi uma vontade muito grande, porque de fato não era fácil, né? Então, estudar, assim que eu entrei na universidade, eu tinha que estudar e trabalhar. E mantive meu ativismo e sempre me desdobrando, porque eu entendia também que eu precisava ser ativista, sabe? Se eu precisava da educação, eu precisava defender a educação. Se eu precisava de um hospital, eu precisava defender aquilo, porque as coisas não chegam de graça das periferias, né? Não importa se sejam antigas ou novas, nunca chega de graça. Então eu tive essa consciência e eu acho que isso foi muito importante para mim. Eu vou em presidente da República, eu vou em senador, eu vou em ministros, eu vou em deputados, eu não quero nem saber. Eu vou em empresários, eu não quero saber. Olha, às vezes eu recebo um não. Oxe, minha filha, você lidar com os nãos assim com uma facilidade incrível. A pessoa tá me dizendo não e eu dizendo, sabe o que, assim, pensando para ela? Tadinho de você, que tá me dando um não. Você acha que eu não vou persistir, né? Aí eu vou, arrudeio. E vou vendo, vou montando as estratégias como é que eu posso chegar e receber o sim. A mesma vontade que eu tinha de tirar minha família da miséria, eu acho que é a mesma vontade que eu tenho, mais um pouquinho ampliada, que eu tenho de tirar outras pessoas da miséria. Quando eu vejo um senhorzinho, uma senhorinha, que é aquelas pessoas do interior, mulher, aquelas, Ave Maria, aqueles rostos sofridos, que passou a vida todinha no sofrimento, na labuta, passando tudo que nós passamos, que eu passei, e chega no final da vida, não tem uma oportunidade de, pelo menos, finalizar sua trajetória com dignidade.
Se não tem motivo pra cantar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem pelos seus bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Fui convidada quando eu tinha 15 anos para me tirar foto nua. Eu fui convidada para ficar passando droga pros outros, né? Mas graças a Deus, Deus nunca permitiu eu fazer nada disso. Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Eu vi que eu tinha que mudar essa história quando eu botei o pé no chão e eu vi que eu trabalhava para sobreviver. Eu falei, meu Deus, se eu trabalho, se eu tô vivendo o meu sonho e é eu que sustento meu filho, eu não preciso estar apanhando de homem. E criei meus filhos com muito orgulho. Na favela do Denox, como muitos falam, isso para mim é um orgulho, eu falar isso. É o amor mesmo, o amor a Deus. Você tem um amor infinito. Você tem que ver que você amanhece o dia, você olha assim, pronto, que maravilha. Você está vivo. Você quer motivo mais forte do que estar vivo? De você ter uma cabeça boa, que você pode fazer escolhas, que você pode fazer. Essas crianças sempre me deram muito mais do que o que eu dei. Me deu alegria, me deu prazer de viver, entendeu? Sempre, tinha 4 ali chorando, mas tinha 10 sorrindo. Estava sempre a casa alegre. E foi isso, eu fui uma pessoa só. E hoje eu tenho uma família grande, que me ama, minha vovó. Nossa, você não imagina quanto, o Dia das Mães, o amor que eu tenho dos meus filhos, o Dia da Avó, o Dia da Amizade, todos os dias é dia de se amar. É a preocupação de levar e fortalecimento da nossa identidade, né? Porque isso é depois tudo que a gente passou, né? Não sou eu, mas principalmente a comunidade, porque a língua materna é muito importante, a cultura é muito importante. Só que para isso a comunidade tem que se reunir e ver quem são interessados e preparar essas pessoas para ser um líder, para ser uma pessoa da cultura, para levar em frente e essa pessoa passar para geração futura. A arte, ela tem esse poder transformador. Ela ressocializa, ela socializa, ela dá voz, ela tem me dado voz, ela tem feito com que eu dê voz para outras pessoas. A arte, ela tem essa força incrível, né? Por meio da arte, a gente alcança os sonhos, a gente alcança os objetivos, porque ela potencializa a gente, ela traz essa força, esse poder. Eu acredito muito no potencial da educação, da cultura, da ciência. Eu acredito que esse potencial é muito grande. É uma coisa muito complicada, porque às vezes nós mulheres a gente se liga pela dor, né? Às vezes você se liga porque você admira, porque você ama, mas muitas vezes você se liga pela dor. Agora, hoje, o que eu passo para as mulheres é para elas ser mulheres de caráter, não achar que elas dependem de homem, tá embaixo do pé de homem,
Muitas aqui, amigas minhas, sofrem com isso, passam pelo mesmo problema que eu já passei. É tanto que hoje eu faço roda de conversa com as mulheres. Não tenho estudo, mas eu acho que para você falar uma palavra para aquelas pessoas que estão precisando, você não precisa de ser formada. Então, esse câncer de mama, ele me trouxe uma experiência e me fez olhar para as mulheres aqui de São João da Aliança. Eu acho que chegou um momento da vida que eu tenho que encarar e que eu tenho que jogar essa história para frente e eu tenho que abraçar essa causa. Foi quando eu descobri que aqui em São João da Aliança muitas crianças sofriam abuso sexual, muitas mulheres sofriam violência sexual. Então, convidei algumas amigas aqui do condomínio. Gente, vamos formar uma liga de mulheres para a gente ajudar outras mulheres. Hoje são 34 mulheres que participam dessa liga, tem mulheres de Brasília também, mulheres fortes, e a gente sempre fala assim, temos que cuidar da gente em primeiro lugar, né? Da nossa mente, do nosso espírito, e a gente tem que estar bem, porque a gente tem que estar bem para poder ajudar o outro, né? Então, o princípio nosso é esse, a gente se fortalecer como grupo e depois a gente partir para outras atividades e outros projetos. Você só é feliz quando você encontra o seu objetivo, quando você, sabe, escolhe algo que lhe faz bem. E é justamente isso. O mundo está cheio de proposta. Então você escolhe uma proposta dessa e acolhe e faz, mas faz bem. Faz bem feito, que você vai ser feliz. Eu acho que uma mensagem que eu queria falar para todas as mulheres, todas as meninas, é que não importa onde você está agora, de onde você vem, a sua trajetória, você sempre pode começar agora e ser quem você quer ser, quem você sonha em ser, o que você quer. Acredite que é possível, acredite que você pode virar um jogo, você pode mudar a sua trajetória, mudar a sua história e ser quem você nasceu para ser, quem você quer ser. A gente sabe que a sociedade fecha muitas portas, mas a gente sabe que ninguém tem força como as mulheres. Uma vez, uma amiga minha, né, eu conversando com ela e ela disse, Núbia, você viu? Já foi ver Mulher Maravilha? Quando eu saí daquele cinema, Ave Maria, parecia que tinha uma bomba dentro de mim. Eu me senti, eu disse, caramba, velho, que filmaço, que é isso? Eu sou um filme também, eu vou ajudar outras pessoas, vou pra frente e vou conseguir. Isso aí foi uma virada, essa aí foi ver Mulher Maravilha. Foi uma virada de jogo grande também na minha vida, viu?